Tá? 160. Silencia aí seu áudio, Mariana. Página Tá, 160, raiz quadrada, tá? Tia, calma Vamos lá, rapidinho. vamos dar prosseguimento à nossa aula, tá Acabei de bom? ter aula de inglês. Aí eu vou... Ô, tia, é difícil? Muito difícil. Meu primo fala que ele é muito difícil. Isso sou eu, vamos lá. Então, olha só, gente, raiz quadrada, tá? Nossa próxima matéria não é difícil, é simples, tá? Só que a raiz, né, a radiciação, que é o nome da operação, ela é a operação inversa da potenciação, tá? É o inverso da potenciação. Então, se na potência a gente multiplicava números iguais para obter um resultado, na radiciação a gente tem que descobrir qual é o número que foi multiplicado, que foi repetido, para achar aquele resultado que já está ali. Por exemplo, quando a gente fala em raiz quadrada, a gente está se referindo a números que foram elevados ao quadrado, tá? Então, na verdade, a gente quer saber qual o número que multiplicou por ele mesmo para poder dar aquele resultado obtido ali. Então, aqui nessa lousa, nesse desenho, a gente verifica aí o professor explicando para o aluno, colocou um quadradinho no elevado a 2, que está dando como resultado 9. Então, na verdade, ele quer descobrir qual é o número que, quando a gente eleva ao quadrado, dá 9. Que número é esse, pessoal? 3. 3. 3 elevado ao quadrado dá 9. Isso é a raiz quadrada, tá? Isso é a raiz quadrada. É encontrar o número que elevado ao quadrado vai dar aquele número que está ali. O que é elevar ao quadrado, tio? Porque eu faltei as aulas passadas. Elevar ao quadrado é multiplicar o número por ele mesmo. É pegar o número e elevar à segunda potência. Tá bom? Sim, matemática, geometria. Aí está perguntando qual é o número que é elevado ao quadrado resulta em 9. Vocês me responderam, que é o 3. Então, aqui embaixo ele vem explicando. Para responder à pergunta, devemos obter um número natural que, multiplicado por ele mesmo, tenha como resultado o número 9. Elevando alguns números inteiros, números naturais ao quadrado, temos 1 elevado ao quadrado é o mesmo que 1 vezes 1, dá 1. 2 elevado ao quadrado é o mesmo que 2 vezes 2, dá 4. 3 elevado ao quadrado é o mesmo que 3 vezes 3, dá 9. 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. Então, esse método utilizado aqui se chama método das tentativas. A gente vai tentando até a gente encontrar um número que se encaixe dentro daquela resposta que a gente quer. Tá? Podemos observar que a resposta para essa pergunta é o número 3. Ou seja, o número 3 que é elevado ao quadrado resulta em 9. Nesse caso, também podemos usar uma operação chamada de radiciação, como eu falei para vocês, calculando a raiz quadrada de 9. É a maneira que se lê isso aqui. Tá? Nós temos esse símbolozinho aí, que é chamado de radical, tá? Com o 9zinho dentro, e o 2 do lado de fora no alto, estão vendo? Dessa maneira, a gente lê que essa raiz é uma raiz quadrada, porque o índicezinho é 2, tá? Do 9, porque é o 9 que está dentro do radical, tá? Que representa o número natural, que elevado ao quadrado resulta em 9. Aí nós temos aqui, a raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 elevado ao quadrado dá 9, operação inversa, lembra que eu falei? É igual na multiplicação e a divisão. 3 vezes 4 dá 12, por quê? Porque 12 dividido por 4 dá 3. Não é isso? Operações inversas, uma inversa da outra. Uma vai ser a prova real da outra. Não é isso? Sim. Em uma radiciação, destacamos os seguintes elementos. Aí nós temos os elementos da radiciação. Tá? Do jeito que a gente tinha os elementos na adição, da subtração, na multiplicação, na divisão e na potenciação, que foi o último que a gente viu, né? Que a gente tinha base, expoente e potência, não foi? Da mesma forma, a gente tem os elementos numa radiciação. Tá? Como eu falei para vocês, o númerozinho que fica no alto, do lado de fora, ele é chamado de índice.
É o índice da raiz. O símbolo, que é esse símbolozinho que está aqui no canto direito, aqui, ó, ele é chamado de radical, tá? O número que fica dentro do radical é chamado de radicando, que é o número do qual a gente quer extrair a raiz quadrada. E o resultado final é o que a gente chama de raiz quadrada. Tá bom? Aí, vale lembrar o seguinte, raiz de 25 é igual a 5, porque 5 elevado ao quadrado é igual a 25. Reparem que nesse formato que está aqui, não apareceu o índicezinho em cima. Aí embaixo veio uma observação sobre isso. Tá? Em geral, representamos uma raiz quadrada sem indicar o índice 2. Ou seja, quando não tiver nada em cima do radical, tá? No índice, no lugar do índice, a gente já entende que ali é uma raiz quadrada, que o índice que está escondido ali é 2. Tudo bem? E aí, tudo bem, pessoal? Tudo bem. Tá? Mais ou menos. Então, quando não apareceu o 2 em cima, a gente já sabe que é 2 que está ali. Tá? Então, vamos lá. Aí aqui tá, raiz quadrada de 25 é 5. Por quê? Porque o número que é elevado ao quadrado e multiplicado por ele mesmo vai dar 25, é o 5. Então, é isso que a gente vai fazer numa raiz quadrada. Por exemplo, eu perguntar para vocês qual é a raiz quadrada do 100. O que eu quero descobrir? Qual é o número que é elevado ao quadrado vai dar 100. Que número é esse? A gente vai 50? multiplicar. Não. A gente vai multiplicar, não é somar, multiplicar. Tá? Números iguais. 2 vezes 2, 4. Desliga o som aí, alguém, por favor, tá ligado? Obrigado. Então, ó, 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. A gente vai fazendo números iguais multiplicados para ver qual deles que quando a gente multiplicar ele por ele mesmo vai dar 100. Que número é esse? 10? Exatamente. 10 vezes 10 dá 100. Portanto, a raiz quadrada de 100 é igual a 10. Deu para entender? Sim. Qual é o número Deu. que multiplicado por ele mesmo vai dar 100? É fácil, beleza. Mas olha só. Todos os números vão ter uma raiz quadrada exata? Todos os números eu consigo escrever através de multiplicação de números repetidos? Não. Por exemplo, o 3, eu consigo escrever dois números iguais que multiplicados dão 3? Consigo? Não, Não. O 5 eu consigo? não, O 6 eu consigo? sim, 6 eu consigo? Dois números iguais multiplicados dão Eu não 6? entendi nada. não. Richard, multiplicar números iguais para saber qual que dá aquele número que está sendo pedido ali a raiz. Como eu falei, raiz quadrada do 100. Eu tenho que achar dois números iguais que quando eu multiplicar um pelo outro vai dar 100. E a resposta vai ser esse número. Você falou 10, beleza. Então a raiz quadrada do 100 é igual a 10. Entendeu? Porque 10 vezes 10 dá 100. Raiz quadrada é o número que vai dar o número? Raiz quadrada é você escrever ali o número na resposta e quando eu multiplicar ele por ele mesmo, vai dar o resultado que está dentro desse radicalzinho aqui. Por exemplo, a raiz quadrada do 1 é 1. Né? Porque 1 vezes 1 dá 1. A raiz quadrada do 9 deu 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 deu 9. A raiz quadrada do 16 é 4. Por quê? Porque 4 vezes 4 é 16. Tio, Agora, os números que estão no meio, por exemplo, entre 1 e 4, nós temos o 2 e o 3. Nenhum dos dois tem uma raiz quadrada exata. Concordam? Não tem dois números iguais que multiplicados dão 2. Não tem dois números iguais que multiplicados dão 3. ô tio, o tio tinha me ensinado alguma coisa sobre raiz quadrada que alguma coisa, eles pegavam uma palavra, aí o tanto de palavras era o resultado da raiz quadrada de 2 e 3, eu acho.
Alguma coisa assim, mais ou menos. Não, isso aí é algum macete louco aí de um nível que não está nem no de vocês ainda. Tá? Esquece isso aí. Por enquanto, esquece isso. Tá? Então, olha só. Se a gente já viu que 2 vezes 2 dá 4 e 3 vezes 3 dá 9, então, vocês concordam comigo que o 5, o 6, o 7 e o 8 também não têm raiz quadrada exata? Eu estou pegando dois números consecutivos, o 2 e o 3. Ah, tá O certo, 2 tá é a certo. raiz quadrada do 4 e o 3 é a raiz quadrada do 9, certo? Uhum. Então, o 5, o 6, o 7 e o 8 não tem raiz quadrada exata. Tem? Não. Não tem dois números iguais que multiplicados dão 5, não tem dois números iguais que multiplicados dão 6, não tem dois números iguais que multiplicados dão 7 e não tem números iguais que multiplicados dão 8. Ô tio, mas 4. Ah, 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 4 não. que é. 4 dá. 4 vezes 4. 4 vezes 4 é 8. Parabéns! Acertou, miserável. Não, tio, eu falei o 8, 4. 8 tem tio. raiz quadrada? Não, tio, eu falei que o 4 dá para alcançar com dois números Sim, iguais. mas eu não estou falando 4 e o 9 eu já falei. Mas tem que ser 4 dois e números 9. iguais. Eu estou né? falando no meio. Entre 4 2 e vezes 2 9, dá quanto? nós temos o 5, o 6, o 7 e o 8. Eu estou dizendo do 5, do 6, do 7 e do 8. 5 Não, não eu tem, sei, só 6 que ele não falou tem, do 4 7 e eu não me tem, confundi. 8 não tem. Estou falando que 8 também não tem raiz quadrada. 8 tem Então, metade, a metade é eu 4. Raiz quadrada não é para achar metade. Raiz quadrada é para você tirar um número que quando multiplicar por ele mesmo, vai dar aquele número ali. 8 não tem nenhum número, dois números iguais que quando multiplicados dão 8. Não tem. Mas é porque o Richard falou do 4, só que eu pensava que o 4 era o que Que tinha que que ter era para raiz. ser. É, Davi, eu te Não, a levei raiz junto na quadrada burrice. de 4 tem, que é 2. 2 vezes 2, 4. Depois o próximo que vai ter raiz que ele- exata é o 9. 3 vezes 3, 9. Aí do 9, o próximo já é o 16. E 3 vezes 3 dá 9. 4 vezes 4 dá 16. Então, os que não têm raiz, 10, 11, 12, 13, 14, 15, nenhum deles tem raiz quadrada. tio, Exata. Exata, tá? Então, esses números que resultam em raízes quadradas exatas, eles são chamados de quadrados perfeitos. Então, nós temos o 0, que é quadrado do 0, o 1, que é quadrado do 1, o 4 é quadrado do 2, o 9 é quadrado do 3, o 16 é quadrado do 4, o 25 é quadrado do 5, depois só vem o 36, que é quadrado do 6. Esses números que estão entre eles, nenhum deles vai ter raiz quadrada exata. Tá? Não vai ter como raiz quadrada um número natural. Tá bom? não, eu entendi a questão dessas aqui. Richard me confundiu todo. Ele confundiu porque ao invés de ele dar uma resposta, ele falou ao contrário, né? Então vamos lá. Aí fala aqui um pouco do símbolo, tá? Que o primeiro símbolo indicado para a raiz quadrada foi esse aqui, tá bom? Com base na palavra latina radix, que significa raiz, o símbolo ao lado foi usado para indicar a raiz quadrada. Esse símbolo aqui. Parece um P num R. Foi o primeiro símbolo utilizado. É o R com X, né? Fala. Raiz quadrada de 1 vai dar 1, pois 1 Vezes 1. vezes 1 dá 1. Isso aí. Tá? Ô tio, Oi? se cair, tipo assim, alguma pergunta sobre raiz quadrada, se o número for 100, a raiz quadrada de 100 é 10. Então, o número sempre vai ser Pode só menor botar do que 10. o número, a resposta vai ser menor do que o coisa? Na raiz. É. Quando o número é natural, sim.
Se for um número decimal, não. Nem sempre. Tá? A gente está falando de número natural. Mais para frente a gente vai estudar os decimais. Então, eu não posso dizer para você que isso é uma regra, porque não serve para todos os números. Só entre os números naturais. A resposta vai ser sempre um número menor do que o que está na raiz. Nos números naturais, sim. Júnior, Oi. eu acho que eu entendi que é raiz quadrada. Entendeu? É fácil. Aqui, ó. É encontrar um número 4. e multiplicado por ele mesmo. Isso. Raiz quadrada de 4 é 2, pois 2 vezes 4, 2 vezes 2 é 4. Isso aí. Ah, A de 9 é 3, porque 3 vezes 3 dá 9. A de 16 é 4, porque 4 vezes 4 é porque 4 16. vezes 4 é 16. Isso aí. A de 25 é 5, porque 5 vezes 5 é 25. É sempre A de lembrar que eu não 16. tenho que multiplicar nem dividir por 2. Tá? Ô, A tio, gente tem que fazer multiplicação e divisão sabe do por número que por ele eu tô mesmo. entendendo? Ah, Sabe por que eu tô entendendo? por quê? Porque na página 161 tem tudo certinho aqui. Aí eu Isso, falei tem a com você, regrinha lá tá embaixo. certo. Isso aí. Isso aí. Porque raiz quadrada de 1 é 1, pois 1 vezes 2 é 1. Isso aí. 1 vezes ele mesmo dá 1. Isso aí. Aí tem Então, que vamos lá. Como pode... multiplicar. Aí depois... Aí tem que multiplicar o 30, raiz quadrada de 36 é 6 vezes 2, que é 36. Tem que multiplicar por 2. Não é multiplicar por 2, não. Aí você errou. Tá Eu aqui, não ó. uso o Raiz 2. quadrada de 36 é 6, pois 6 vezes 2, 36. Aonde você está vendo 6 vezes 2? Em que tabuada da sua vida que você viu que 6 vezes 2 dá 16? 36. 6 vezes 2 dá 36? Tá aqui. Aí Ana, está 6 vezes 2. Na frente de 6. Calma, gente. Aí está dizendo que 6 vezes 2 dá 36? Tá aqui, ó. Raiz quadrada de 36. É 6, vírgula, pois 6. Tá o 2 em cima, 6 vezes 2. Tá, o 6 com 2 em cima significa 6 vezes 2? Significa Ah, raiz quadrada. 6 com 2 em cima significa uma potência. Significa que o 6 vai repetir 2 vezes. 6 com 2 em cima é 6 vezes 6, não 6 vezes 2. Tá. Entendeu, Ana? Entendi. Tá? Então, você não tem que descobrir qual número que vezes 2 vai dar aquilo ali. Não usa o 2 não é usado. Você vai ter que descobrir qual número que vezes ele mesmo. Grava isso, 6 vezes ele mesmo. O número multiplicado por ele mesmo. Então, se é o 6, 6 vezes 6. Se é o 7, 7 vezes 7. Se for o 3, 3 vezes 3. Tá? É o número multiplicado por ele mesmo. Que dê aquele resultado que está ali dentro. Então, a raiz do 36 só é 6, por quê? Porque 6 vezes 6 é igual a 36. Entendeu? Aí, olha só, está dizendo que lá em cima, que o símbolo, mais tarde, né, foi aperfeiçoado, né, teve origem na Alemanha, no século XVI, e é provável que tenha sido influenciado pela letra R. Então, esse símbolo aqui é provável que ele tenha sido criado por causa da letra R também. Como as potências de expoente 2 podem ser associadas a quadrados, também podemos usar os quadrados para poder determinar as raízes. Por exemplo, a raiz quadrada de 4, o que eu faço? Eu faço um quadrado que tem 4 quadradinhos. Para saber o valor da raiz quadrada, é só eu medir quantos quadradinhos tem do lado. Do lado tem 2 quadradinhos, então a raiz quadrada de 4 é igual a 2. Tá? 16, eu fiz um quadrado com 16 quadradinhos. Aí é só pegar a medida do lado, cada lado mede 4. Então a raiz quadrada de 16 é 4. De 36, eu faço um quadradinho com 36 quadradinhos, tá? E vejo que a lateral dele tem 6 quadradinhos de lado. Então, a raiz quadrada de 36 é 6.
E a mesma coisa Então, acontece com 64. Pode falar. então raiz quadrada de 36 é 6? De quem? Raiz quadrada de 36 é 6? Não tem que multiplicar, não? Não, a raiz quadrada de 36 é 6. Porque 6 vezes 6 dá 36. É. Tá bom? Tá. Então vamos lá. Os números 1, 4, 9, 16, 25 e 36 e reticências, né, porque eles são infinitos, tá? São chamados de quadrados perfeitos. Por quê? Eles têm como raiz quadrada um número natural. Então a raiz quadrada de 1 é 1, porque 1 vezes 1 dá 1. A do 4 é 2, porque 2 vezes 2, 4. A do 9 é 3, porque 3 vezes 3 dá 9. A do 16 é 4, porque 4 vezes 4 dá 16. A do 25 é 5, porque 5 vezes 5, 25. E a do 36 é 6, porque 6 Ô, vezes 6 tia, dá 35. eu pensei que ia ser Você está difícil. confundindo tanto que você já está me confundindo até com tia. É verdade. Eu pensei que fosse difícil, mas não é não. Não, é fácil. Vamos lá, vamos para 162. Aí na 162 começam as atividades, tá? Primeiro ele vem ensinando como é que extrai a raiz quadrada na calculadora. Só digitar o número, depois digitar o símbolozinho da raiz, que ela já vai aparecer no visor a resposta. Tá? Por exemplo, a raiz de Teve uma 36 eu escrevo. vez, Para de Fala, interromper toda hora, né? fala, falando. Não interrompe, não fala nada. Então vamos lá. A raiz de 36, como é que eu faço na calculadora? Eu escrevo 36 e escrevo o símbolozinho da raiz, tá? Que já tem lá na calculadora simples. Já vai aparecer direto o resultado, tá? Que é 6. Agora, com a ajuda de uma calculadora, responda as questões. O número 93 é um quadrado perfeito. Vamos botar sim ou não e por quê. Está perguntando depois do 81 e está perguntando qual é o menor quadrado perfeito com 3 algarismos. Tá? Então, vocês vão resolver as páginas 162 e 163. Tá? Vamos começar agora aí, tá? Vou botar, nossa última correção foi nessa página aqui. Vou pegar outra folhinha aqui. A gente fazer o nosso para-aula aqui, tá? Tá. Tá? 162 e 163. Exercício sobre raiz quadrada. Vamos fazer a chamada da nossa segunda aula. Tava estranhando. Você sempre faz chamada quando a gente está fazendo dever? Vamos lá, a Alexandra está aí? Ainda? tá. Marta Não. Ferreira, tá. Ana Clara? Presente. Ângelo? Ângelo está aí? Escutei baixinho, foi ele? Alô? Arthur, não. Beatriz? Tia, tem que ser o quê para ser um quadrado perfeito? Presente. O resultado da raiz tem que ser o número natural. Brian? Não. Caio? Não. Davi? Presente. Felipe? Presente. Felipe está aí? Ô tio, na letra A do número Presente. 162, tá pedindo Ah. pra calcular. Aí vai botar 1
multiplicado por 1 vai dar Só botar a resposta direto. Só botar já a resposta, que é o valor da raiz. Giovana? Não? Gustavo? Gustavo tá aí? Respondeu no chat. Isabela? Isabela? Tá não, gente? Acho que não. Não está mais. João Henrique? Presente. Josias? Presente. Kailane? Presente. Lucas Miguel? Tá não? Maria Eduarda? Presente. Maria Fernanda? Não, né? Mariana? Presente. Miguel? Já ia falar presente com o microfone desligado. Ó. Miguel? Miguel tá aí? Acho que tá, tio. Acho do verbo que não sei. Tá, não. Acho que não. Não. Não tá. Milena? Milena Não. mesmo. Milena não, né? Não. Nathalie? Nathalie tá. Nathalie. Cadê tu? Pedro? Pedro tá aí? Pedro. Deixa eu ver. Pedro. Acho que não. 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 Richard? Tá. Thiago? Tio, Richard tá. Thiago não. Eu tô, Nem tio. Nunca vem. Yasmin? Hoje ela não veio. Tá bom. é. Então vamos lá, vamos fazendo as atividades aí para a gente dar início daqui a pouco à nossa aula de geometria, tá? Tá bom. Tá ok. Minha melhor amiga na aula de matemática. Tá, agora, por favor. Ô, tio. Tio. Oi, Richard. Não tem nada a ver na matéria, mas tipo, quando você bota vários números na calculadora e às vezes aparece um E. É um erro, uma conta de quantidade de dígitos que não cabe ali dentro. Ou então uma conta impossível. Entendi.
Ô tio, é até que página? Tio? Olha a folhinha ali. Foi 162 e 163, Josias. É que que a folha tá muito embaçada, eu não tô conseguindo enxergar. Não, é o 162 e 163, tá? Tá. Tio. Tio Júnior. Tio Júnior. Ele já ouviu na primeira vez. Ah, tá. Oi, Ele não fala foi aí. no banheiro. Fui eu. O número 2 é para fazer na calculadora? Não, só o número 1. O número 2 é para você escrever uma igualdade usando esses símbolos aí. Você vai escrever uma raiz quadrada igual ao número que está aí também, entendeu? Não entendi. Meu amor, você vai usar esses números que estão aí, esses símbolos que estão aí, para escrever uma raiz quadrada. Ah, tá. Vamos Obrigada. supor que aí tivesse o 4, a raiz, o igual e o 2. Aí você ia montar. A raiz quadrada de 4 é igual a 2. Entendeu? É isso que você vai fazer, só que com esses números que estão na número 2. Entendi, então. Ah, Tio, eu já acabei todas as páginas. Show de bola, excelente. Ô tio, aí raiz quadrada de 9 é pra botar 3? Aonde isso, Ana Clara? Na Na número 1? 169. Na Na número 1? 169, isso. Isso aí. Quando tiver raiz quadrada de 9, você vai escrever 3 a resposta.
E aí, pessoal, todo mundo conseguindo fazer? Uma boa? Uhum. Sim, eu já até terminei. Pode corrigir, tio. Eu tô junto com o Cailano. Só vou pegar Isabela aqui. voltou para a aula, Pedro também. Isabela voltou para a aula, Pedro também. Voltou, ela disse que veio pra casa do pai dela porque a internet dela tinha caído. Tá, mas o Pedro também tá? Exatamente, sim. Mais alguém que tenha voltado aí depois da chamada? Tio, Oi. só consegui entrar agora porque minha internet caiu e tive que vir aqui pra casa do Quem meu é que pai. tá falando? Pedro, Ah, beleza, Pedro. Não, show de bola. Já registrei aqui. A sua e da sua irmã. Tá? tá, valeu. Pessoal, geometria. Eu passei para vocês as páginas 198 e 199, vocês lembram? Qual? Não 198 e passei. 199, passei ou não? Não. 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 Hoje a gente já vai entrar no módulo 4, tá, pessoal? Prepara aí o módulo 4 para a gente começar, tá bom? Que horas tem aí? 11h07, sim. Tá. Vamos começar então logo, geometria? A de matemática não vai dar tempo de corrigir, vamos logo para a geometria então, tá bom? Qual é a página? Página 198, 199, por enquanto, no módulo 3 ainda, para a gente fazer. Aí a gente vai fazer junto, essa aí. 198 e 199. Isso, a gente vai fazer junto para a gente pular depois para o módulo 4. Tá bom? O que, tio? Módulo 4? Isso, quarto bimestre. Já? Tá. Esse foi o ano que passou mais rápido pra mim. Porque o que, que acontece? O módulo 3 de geometria é bem pequenininho. E o módulo 4 é um pouco maior. Entenderam? Então, já que a gente está em casa e tem tempo para isso, vamos começar logo a usar o módulo 4
certo? Saquei, bro. Também dá tempo de terminar esse módulo até o final do ano também, né? Saquei, bro. Yeah. Saquei. Mariana hoje está engraçada, não tá, gente? Vocês concordam comigo? Né? Tá, não tá? Eu já tô engraçadinho. Tô achando. Vamos lá, 10/9, geometria. Eu sou doida. Páginas 198 e 199, que a gente vai fazer juntos agora, tá? Vou colocar aqui o livro para a gente fazendo junto, tá? Então, fala aí. Nesse capítulo, aprendemos como descrever caminhos e deslocamentos de diferentes maneiras, além de indicar localizações usando coordenadas. Vamos relembrar? Complete o que falta nas informações a seguir. Aí tem o primeiro, né? Podemos escrever caminhos usando palavras ou mapas. Tá? Para ir até a escola, Renato faz o seguinte trajeto. O trajeto dele está em vermelho aí para vocês? Nesse mapa aí? Sim. Vermelhinho, né? Então, beleza. Então, o Renato faz o seguinte trajeto. Primeiro, ele sai de sua casa, que fica na esquina da Rua Dourado, com a rua... A casa dele está aqui na esquina, Lambari. ó. Lambari. Então, vocês vão completar com Lambari aqui. O retângulozinho. O primeiro balãozinho verde, vocês vão botar Lambari. Maiúsculo, que é nome de rua, tá? Todo mundo escreveu Lambari. Vamos para o segundo, rosado aqui. Quantas quadras ele caminha até chegar à esquina da Rua Piapara? Piapara. Ó, 4? 1, 2, 3. 3. 3. Ó, tá aqui. Caminha 1 quadra, 2 quadras, 3 quadras. Então ele caminha 3 quadras aqui. Vamos escrever 3 aqui, tá? Aí vamos pular para o outro balãozinho aqui no meu dedão. Vamos lá. Aí ele vira para onde na Rua Piapara? Para direita ou para esquerda? Direita. Direita. Então ele vira Esquerda. na direita. Você dava na ciência, você Direita. Ele está na casa dele. Ele está na casa dele, ele está andando para cá. Ele está andando para cá. Aí ele vira para cá. Se ele vira para cá, ele está virando à direita. Oxi. Direita. Ah, é direito. De todo mundo. Então ele vira à direita na Rua Piapara. Virando à direita, ele caminha mais quantas quadras? Ó, virou à direita. 1, 2 quadras. 2. Aqui 2. Dentro do mesmo balão. Direita, 2. Aí pulamos para o balãozinho verde água aqui embaixo. Que verde. Quando ele anda as 2 quadras, ele vira para onde? Esquerda. Esquerda. Então ele vira à esquerda na Rua Tucunaré. E caminha mais uma quadra até a Rua Garupa. Então é esquerda no balãozinho verde. Aí depois nós vamos para o balão roxo. Por fim, ele vira à direita na Rua Garupa. Garupa maiúsculo também. Caminha meia quadra até chegar, e chega à escola, perdão. Oi. Pode me falar o primeiro quadro? De novo, cara, o que houve? Lambari. O segundo é 3, né, tio? Isso. Posso virar a página? Pode. Tio Júnior, calma aí, tio. Tio Júnior, eu cheguei agora porque a internet caiu. Aí eu cheguei agora. Você tá em qual, né? Eu tô nessa página aí que você tá. Então, meu amor, tem que preencher. Vai, lambaria.
Aqui, 3. Nesse balão aqui, direita no primeiro espaço e 2 no segundo. Direita, 2. Pode? Pode. Tô no rosto. Aí o verde, água. Esquerda, aqui. Verde é água. Ah, E o roxo? Depois no roxo, garoupa. Com letra maiúscula, porque é nome de rua. Garoupa. que existia verde água. pode mudar de página. Vou mudar. 199. Usamos coordenadas para facilitar a localização em diversas situações. Nós temos o desenho de um avião, tá? E está perguntando o único assento livre do avião é o assento. C10. C10. Quem que eu leio primeiro? Quem, gente? Hã? Eu sempre leio primeiro a coordenada horizontal, pessoal. A horizontal 10C, é 10. 10C. Então é 10C. Não C10. 10C. O C, 10. O assento livre é o 10C. Estou prestando atenção na aula. Não é. Primeiro se lê horizontal, ele falou. Olha aí. Primeiro Olha é aqui, horizontal, ó. depois o vertical, exatamente. Desde a primeira aula mostrando deslocamentos, eu expliquei para vocês. A primeira coordenada que se lê é sempre a horizontal e depois a vertical. Ah, então é coluna 10, linha C. 10C. Ok? Posso para o próximo? Pode. Vamos lá. Qual o carro que está na vaga 2A? Ó? 2, que é horizontal. Amarelo. A. Amarelo. O carro de cor amarela. Amarelo. Amarelo. Embaixo é vermelho. Calma, ele nem leu. Vamos na amarela. Amarelo. E 6B. 6B. Vermelho. Carro de cor vermelha. Vermelho. Um vermelho meio escuro. Isso. Olha lá embaixo a perguntinha que vocês erraram aí nessa do avião, ó. Perguntando exatamente isso. Esse detalhe, ó. Usamos um par ordenado para indicar a coordenada de um ponto. Os pares A, que tem coordenadas 3 e 4, e B, que tem coordenada 4 e 3, indicam coordenadas diferentes. Olha o posicionamento deles no gráfico, completamente diferente. Por quê? Porque inverteu a ordem das coordenadas. Então, por isso é importante a gente saber que o primeiro número indica sempre o deslocamento horizontal, com H e Z, tá, pessoal? O com H, horizontal, zontal com Z. Horizontal. Já o segundo número indica o deslocamento vertical. Então, primeiro sempre horizontal e depois o vertical. Ok? Todo mundo? Ok. Então, agora, pessoal, nós vamos para o módulo 4. Tá? Pegaram os livros aí? Deixaram já postos? Sim. Não, calma aí que eu vou pegar o módulo 4. Ai, falei um monte de vezes. Ai, meu Deus. É que eu não sabia que você ia usar o módulo 4, por isso que eu não peguei. Falei lá na aula de matemática. Gente, prepara o módulo 4, que a gente vai usar o módulo 4 em geometria. O professor, mas tem um problema. Na hora que você falou, ela não estava aqui. Então tá perdoada dessa vez. Tio, e na hora eu devia estar no meu quarto, mexendo em alguma coisa, que ainda agora eu tinha ido no meu quarto. Entendeu? Pera, é pra pegar o outro livro? Meu Deus do céu. Richard vive no planeta, o fantástico mundo e planeta do Richard.
Só falei 163 vezes para pegar o módulo 4. Foi pouquinho, acho que foi pouco. Foi insuficiente. Qual é a página? Ô, tia, porque minha aula tava 102. saindo toda hora. Página 102 no módulo 4. Vamos lá. Medidas de comprimento, de superfície e de volume. Tá bom? Vamos começar? Vamos. Posso começar a leitura? Sim, pode. Beleza. Então, vocês estão vendo a figura aí? Essa figura representa uma das 7 maravilhas do mundo, que é o quê? A Grande Muralha da China. Tá? Essa é a Grande Muralha da China aí, ó. Ela tem 8.850 são Que página? Oi, é 102 pela 98ª vez. 102. Esse livro é poderoso, né? Temos a Muralha da China, se a Mariana deixar a gente ler, né, que tem 8.850 quilômetros de extensão. Para se ter uma ideia dessa extensão, seu comprimento é maior do que a distância entre o extremo norte e o extremo sul do Brasil. É como se fosse uma muralha dividindo o Brasil ao meio. O tamanho dela é maior do que essa distância ainda. Ainda ia sobrar um pedaço. Tá, pessoal? Só para vocês terem uma ideia da dimensão, do tamanho da extensão da muralha da China. Uma muralha imensa. Tá? Aí, nós temos o seguinte. Faça uma pesquisa e descubra quais são as outras 6 maravilhas do mundo. Ou na próxima aula, vocês me dizem aí quais são as outras 6. As Na pirâmides do Egito. próxima aula, vocês me dizem quais são as outras 6. Ok? Senão a gente perde tempo. Ok. Dos lugares a que você já foi, qual é o mais distante da residência onde você mora? Essa é uma resposta pessoal, né? Cada um vai dar a sua, vai dizer qual foi o local mais longe da própria casa que já foi. Tá? Não vale falar que foi na esquina ou foi no colégio. Né? Caminhando em velocidade distante, uma pessoa demora 10 minutos para percorrer 1 quilômetro. Mantendo esse ritmo, quantos minutos essa pessoa levaria para percorrer 1/100º da extensão da China? Vamos lá. A muralha da China não tem 8.850 quilômetros? Sim. 1/100º daria 88,5 quilômetros. Certo? Só andar com a casa 2 vezes para a esquerda. Para a esquerda, Sim. desculpa. Vai dar 88,5. Sim. Se ela leva 10 minutos para percorrer 1 quilômetro, então 88,5 é só fazer 88,5 vezes 10. Então escrevam aí 88,5 vezes 10, que dá um total de 885 minutos. Colocaram 885 minutos na letra C? Sim, eu coloquei aqui do nada a resposta, mas tá. Tá ótimo. Então vamos para a página 104. Isso é só uma questãozinha só para introduzir a matéria. Paulo. Tá? mas- Medidas de comprimento. Vou fazer uma oração assim que acabar essa aula, tá? Medidas de comprimento. Qual é a altura? As medidas fazem parte do nosso dia a dia e estão presentes nas mais variadas. Estou vendo bem? Que sorte ficou baixo. Sim. Eu vou ter que sair e entrar aqui que meu áudio... Esse áudio tá ruim. Estou escutando vocês, mas está muito baixinho. Tio, esse áudio tá muito ruim. O áudio de todo mundo tá ruim. É verdade. Agora voltou. O meu tá bom? Só foi o tio sair que o nosso ficou bom. Ele entrou de novo. Isso é verdade. O áudio do tio tá bugadão. Pessoal, não é bugadão, não. Entrou uma ligação do Zap. Pessoal, desliga o microfone.
Pô, vocês estão atrapalhando a aula demais hoje. Não, com Então, essa olha sala só, meio do azeitinho ali. o que acontece? Entrou uma ligaçãozinha de áudio aqui, e com essa ligação de áudio acabou atrapalhando o volume da minha chamada com vocês. Então, vamos lá. As medidas fazem parte do nosso dia a dia, estão presentes nas mais diversas situações. As ruas, os terrenos, a chuva, o vento, o tempo, o que compramos e o que vestimos já foram medidos ou contados de alguma maneira. Em muitas das situações em que fazemos medições, usamos medidas de comprimento, que atualmente são baseadas em uma unidade padrão, o metro. Então, a unidade de medida padrão para o metro, mundialmente considerada, né, para comprimento, perdão, mundialmente considerada é o metro, tá? Mas nem sempre existiu uma unidade de medida padrão. Há mais de 2.000 anos eram usadas medidas de comprimento baseadas em parte do corpo. Veja alguns exemplos. Nós temos a braça, nós temos a jarda, nós temos o cúbito. Cúbito é a medida do antebraço até a ponta do polegar, tá? Nós temos o pé, nós temos o palmo, né? Então, são várias partes do corpo que, né, eram utilizadas para medir. Só que, o que acontece? Vocês podem perceber que uma pessoa tem uma braça maior do que a outra, uma jarda maior do que a outra, um cúbito maior do que o outro, um pé e um palmo, certo? Então, para isso, foi necessário estabelecer um padrão para que fosse utilizado no mundo inteiro. Por exemplo, você imagina na hora de vender um cúbito de tecido, por exemplo, tá? Se uma pessoa com o braço maior, o cúbito daria um cúbito de maior comprimento. Uma pessoa de braço menor daria um cúbito de menor comprimento. E isso ocasionaria confusão, né, na hora da comercialização. Então, para isso, né, teve a necessidade de se criar um sistema padrão. Mas como podemos usar essas unidades de medida de comprimento se o pé, a mão, o braço das pessoas podem ter tamanhos diferentes? Para evitar confusões, principalmente em negociações comerciais, há cerca de 2 séculos, alguns cientistas se reuniram na França para padronizar algumas medidas, dando origem ao sistema métrico decimal. Essa aqui, pessoal, é uma barra de platina, né, e irídio usada como metro padrão, tá? Durante muitos anos e até pouco tempo atrás, o metro padrão era uma barra de platina e irídio guardada na França. Atualmente, o metro é obtido com maior exatidão por meio de um processo científico que permite sua determinação em qualquer lugar do mundo. Então, isso é só uma curiosidade. O metro é usado, por exemplo, para expressar a largura de uma sala, a altura de um prédio ou o comprimento de um corte de tecido. Já para medir comprimentos maiores ou menores, como a distância entre 2 países, a espessura de uma moeda, foram criadas unidades derivadas do metro, tá? Que são os múltiplos e os submúltiplos do metro. Tá? O metro faz parte do Sistema Internacional de Unidades, o SI, né? E com suas unidades derivadas constitui o sistema métrico. Observe no quadro as representações dos múltiplos e submúltiplos do metro. O metro está no centro, né? Para a esquerda, nós temos os múltiplos, que são as medidas maiores, ó. Ou seja, quando eu multiplico o metro por 10, eu tenho 10 metros, eu tenho um decâmetro, tá? Se eu tiver vezes 100 metros, a gente tem um hectômetro, e vezes 1.000 metros, nós temos 1 quilômetro, tá? Por outro lado, são os submúltiplos do metro, tá? Então, aqui, nós temos o decímetro, que é 10 vezes menor que o metro, ou seja, ele representa 1/10 do metro, por isso decímetro, tá? Por ser 1/10 do metro, a 10ª parte do metro, é um metro dividido em 10 partes, tá? Nós temos o centímetro, que é a 100ª parte do metro, tá? Que é 1/100º do metro, é como se fosse um metro dividido em 100 pedaços. Aí cada pedacinho é 1 centímetro.
E o milésimo, como o nome já diz, é a milésima parte, milímetro, perdão, desculpa, que é a milésima parte do metro, que é como se fosse dividir o metro em 1000 pedacinhos, cada pedacinho representa 1 milímetro, que é bem pequenininho. Tá? Com base no quadro de unidades, podemos converter uma unidade de medida em outra. Converter 48 decímetros em milímetros. Então, nós temos 48 decímetros. Do decímetro para o milímetro, ó, a setinha indica por quanto a gente tem que multiplicar. Ó. Do decímetro para o centímetro vezes 10 e do centímetro para o milímetro vezes 10 novamente. Então, eu pego o 48 e multiplico vezes 10 duas vezes até encontrar 4.800 milímetros, como está nesse exemplo aqui. Outro exemplo é converter 640 metros em quilômetros. Então, do metro para o quilômetro, nós temos 1, 2, 3 vezes a divisão por 10. Ou Júnior, seja, oi? o que você falou, eu tenho que multiplicar o 10 vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10. Eu não falei isso não, né, cara? Não? Não. E converter 48 em Falei para milímetros. converter, vamos lá, de novo. Para converter, você tem que encontrar aqui nesse sistema onde está a unidade que o número se encontra. Por exemplo, aqui está dizendo para converter 48 decímetros em milímetros. Então, tem que ver onde ele se encontra e para onde eu quero levá-lo. Então, ele está em dm. dm está aqui, tá vendo? Então, 48 está aqui. Eu quero converter ele em milímetro, que está aqui. Tá vendo? Seu volume está muito alto, Ana. Está me atrapalhando aqui. Tá, calma aí. Então, ó, do decímetro para o milímetro. Eu quero converter. Aí você repara que do decímetro para o milímetro, eu tenho, ó, vezes 10, duas vezes. Ou seja, eu tenho duas casas decimais para andar com a vírgula para a direita. Tá? Então, se a vírgula está do lado do 8, ela vai andar duas casas para a direita. 1, 2, e eu vou completar essas casas com zeros. Ó. A vírgula não estava aqui? Do lado do 8? Parou aqui, do lado do último zero. Eu andei duas casas, do decímetro para o milímetro, duas casas. 1, 2. Tá? Então, estava aqui, andei 1, 2, foi parar no milímetro. Então, 48 decímetros equivale a 4.800 milímetros. Foi isso que eu fiz. No segundo exemplo, a gente está em 640 metros, que está aqui. E ele quer transformar em quilômetro, que está aqui. Então, ó, do metro para o quilômetro, eu ando quantas unidades? Ó, 1, 2, 3 unidades. E para que lado? Para a esquerda ou para a direita? Estou vindo daqui para cá. Ó, 1, 2, 3. Para a esquerda. Certo? Então, se a vírgula estava ao final dos 640, ela vai andar 3 casas para a esquerda. 1, 2, 3 e vai parar antes do 6. Eu tenho que completar com zero. Então, vai ficar 0,64 quilômetros. Tá? A gente vai exercitar mais isso para frente e a gente vai tirar essas dúvidas aí. Tá bom? O que é importante é que vocês saibam escrever esse quadro aqui. Tá? Esse quadro, infelizmente, vocês vão ter que aprender, tá? E memorizar cada unidade de medida do sistema métrico aí. Tá bom? Aqui embaixo vem falando ó, do instrumento muito utilizado, que é o paquímetro. Tá? O paquímetro, do grego paquis, espesso, e metron, medida, medidas espessas, é um instrumento utilizado para dar precisão às medições que são difíceis com outros instrumentos, como a medida interna de um cano, por exemplo. Tá? Para medir por dentro do cano, a medida interna do cano, a gente usa o paquímetro. Tá? Ele pode medir tanto para fora quanto por dentro. Reparem que ele tem duas, estão vendo? Duas medições. Ó. Aqui ele está medindo as paredes por dentro do cano e aqui ele está medindo por fora, estão vendo? Dá para entender?
Ele tem 2 orelhas para Sim. medição interna e ele tem 2 bicos para medição externa, para medir por fora. Então, aqui ele mede a espessura interna do cano e aqui ele mede a espessura externa do cano. Tá bom? Tá bom. A medida interna de um cano é a medida externa de uma bolinha. Isso aqui é uma bolinha, né? A espessura de uma moeda, por exemplo, a profundidade de um pequeno orifício em uma peça. Tá? Vamos supor o buraquinho de uma agulha, a gente consegue medir com um paquímetro. Tá? Ele é composto basicamente por uma régua graduada em centímetros e milímetros, sobre o qual desliza um cursor, que vai dar exatamente em cima. Aqui ele tem um visor também, tá? Que mede exatamente a espessura, que vai nos dar, de acordo com o deslizamento, né, da pecinha dele, vai mostrar para a gente o quanto, qual é a espessura de cada um desses objetos aí que a gente deseja medir. Tá? É um instrumento muito utilizado, tá? Embora não por nós no nosso dia a dia, mas ele é um instrumento muito utilizado, sim. Vamos para a página 106, tá? Vamos lá. Aqui são perguntas menos técnicas, né? Mais sobre a respeito da matéria, do que a gente viu. A última questão, a gente já vai fazer a conversão. Tá? Então, a gente está trabalhando na página, né, no módulo 4, começamos na página 102. Tá? A gente está trabalhando o sistema métrico, né? Então, olha só, na página 106, na número 5, a gente tem que transformar unidades de medidas. Então, é importante que a gente saiba pelo menos os símbolos. Ó, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Então, metro e seus múltiplos e submúltiplos, tá? Então, o que a gente faz? Eu costumo fazer a tabelinha assim, ó, dividindo ela verticalmente, né? Cada unidade ocupando sua devida casa decimal. E aqui dentro a gente trabalha simplesmente com as vírgulas, somente com a vírgula. Tá? Vamos supor que eu tenha 480 metros e queira transformar em centímetros. Como é que eu vou escrever isso? Vamos ver outras medidas aqui. Por exemplo, 0,7 decâmetros eu quero transformar em decímetros, por exemplo. Vamos ver uma outra coisa aqui. 0,0019 quilômetro eu quero transformar em centímetro. Tá? Então, são alguns exemplos aí de transformações de unidades de medida que eu acho que vão servir para a gente como parâmetro para a gente começar a fazer, né, os nossos exercícios. Tá? Então, é importante que vocês prestem atenção. Primeiramente, eu vou localizar onde está a vírgula no número inicial. Tá? Por exemplo, no 480, como ele não tem vírgula, a vírgula está aqui no final dele, não é isso? Depois do zero. Certo, gente? Certo, gente? Pessoal? Certo. Todo mundo me ouvindo? Tá bem? Certo. Então, vamos lá. Sim, A Certo. vírgula vai entrar no final do número, tá? Porque ele não apresentou vírgula. E vai entrar na unidade de medida que está representada aqui, ó, que é o metro, o M. Então, a vírgula vai chegar, eu vou chegar aqui, ó, no M e vou botar a vírgula. Ela está aqui no final, sempre à direita, tá? O número que vai ocupar essa casa decimal vai ficar à esquerda dele, da vírgula. Tá bom? Aí eu vou escrever o número da vírgula para trás. Para cá, ó. Primeira casa, imediatamente após a vírgula para a esquerda, quem é? É o zero, não é? Sim. Né? Aí depois, na outra casa, eu escrevo o próximo número, que é o 8. E na outra eu escrevo o número que ficou faltando, que foi o 4. 4. Então, o primeiro passo é esse, eu pegar o número e conseguir escrevê-lo nessa tabelinha. Tá bom?
Depois de Tá escrito, bom. o que a gente vai fazer é só andar com a vírgula agora. Ela está no metro, mas ele está pedindo para a gente botar ela onde? No centímetro, No no centímetro. cm, certo? Então a gente Certo. vai tirar a vírgula de onde ela está no metro e vai escrever ela no final dessa casa aqui, que é o centímetro, aqui no final, ó. Todo mundo entendeu? Tirei a vírgula daqui, Sim. joguei ela para cá, onde ele está pedindo, tá? As casas que ficarem vazias no meio do caminho, eu tenho que completar com zeros. Então, eu vou completar essa com zero e essa com zero também. Tá? E qual foi o número formado em centímetros aqui? 4. 48. Agora eu vou ler aqui, gente, até aqui, o número todo, até o centímetro. 48. Ah, tá só 48. 48 aqui, gente? 1000. Hein, Davi? Quar... Meu filho, eu vou ler 48 mil. agora até o centímetro, é 48 mil. Eu vou ler o número todo até chegar no centímetro. Eu só estava lendo até o metro. Agora eu vou Tá. ler ele até o centímetro. Tá, 48 mil. 48 mil centímetros. Se eu quisesse ler em decímetro, 4.800. Se eu quisesse ler em metro, 480. É o mesmo número, eu só estou andando nas unidades com ele, entendeu? Se eu quisesse ler em decâmetro, aqui, ó, 48 decâmetros. Se eu quisesse ler em hectômetro, a vírgula vinha para cá. Aí eu posso desconsiderar os zeros, mas o 8 não. A vírgula viria para cá. Aí eu leria como? 4,8 hectômetros. E está aqui. Se a vírgula viesse por quilômetro, ela viria para cá, ó. Aí vai ter que comprar para zero. Como é que ficaria? 0,48 quilômetros. O número não mexe na tabela. O que mexe é a vírgula para a casa que a gente quer. Estão entendendo? Sim. Sim. Então, o principal, o que é? É eu conseguir escrever o número que está aqui, aqui. Depois que eu escrever, é só botar a vírgula onde eu quero. E ler o número da forma que tem que ler. Deu para entender? Deu. Sim. Então, vamos lá. Vamos escrever esse próximo número na nossa tabelinha aqui. Vou separar aqui para não embolar. Vamos lá. Agora eu tenho 0,7 decâmetro. Em que unidade eu estou? Decâmetro, DAM. Em decâmetro. Eu tô aqui. Então a vírgula está aqui, não está? Sim. Sim. O que eu tenho antes da vírgula aqui? Meu Deus, a tela bugou tudo. O zero. O que eu tenho antes da vírgula? Zero. Então aqui está o zero. E depois da vírgula, o que eu tenho? O 7. Então eu vou escrever aqui, ó, depois da vírgula também. O 7. Escrevi o número na tabela. Todo mundo entendeu como eu escrevi ele na tabela? Sim. Então o nosso papel agora, pessoal, é só colocar a vírgula onde ele quer. Onde ele quer colocar a vírgula? Decâmetro. Não, Até o decâmetro é decâmetro. esse. Aqui é decímetro. Ah, tá. É. Até o Eu vou decímetro. colocar a vírgula no DM agora. Eu não Tá? entendi muito. Então, o número não vai mexer, ele continua nessa posição que está aqui. Eu só vou mexer com a vírgula. A vírgula vai sair daqui e vai vir para cá. Sim. Não é isso? Tia, Aí, eu casa não vazia, eu faço o entendi quê? muito. Casa vazia, eu faço o quê? Coloca o zero. Coloco zero. Como é que eu vou ler esse número no decímetro? 7. 70. 70. Gente, é tão difícil assim. Não. Eu tô lendo o número Eu só. daqui agora, Davi. Eu só. Eu tô 70. sentindo o Davi confuso. Tá vendo, Davi? A Tia, eu vírgula não tá tô, aqui agora, eu então não eu tô vou ler o número entendendo aqui. muito. 70. Zero à esquerda, não Ô, lê. tio, 70. Oi. eu não tô entendendo muito. Richard, você tem que escrever o número na tabela e depois só andar com a vírgula para a unidade que ele quer que você transforme. Não, é que eu até me perdi. Hã? É o quê? Aí é qual número? Que número, o Richard? O que você Hã? está falando?
que você está falando? Não estou entendendo. Eu também, eu não me perdi. Eu quero que você me pergunte a sua dúvida. Qual é a sua dúvida? Você está perguntando qual número? O número que está aqui. Isso aqui são exemplos. Sim. Eu estou trabalhando com esses exemplos para escrever na tabela e fazer as mudanças que estão sendo pedidas nos exemplos. Tá? Eu já fiz 2. O que eu fiz aqui? Escrevo o primeiro número do jeito que ele está na tabela. Então é Sim. 0,7 DAM. Então eu estou no DAM. A vírgula estava aqui. Então, não Como é que ela entendi está isso escrita? muito disso de hectômetro, decâmetro. 0,7. A vírgula na unidade que ele está. Ô, tio, Fala. é que eu não entendi muito de, tipo, hectômetro, decâmetro, essas coisas. Não, isso aí não tem que entender, cara. Isso são as unidades do sistema métrico decimal mundial. Não tem muito o que entender. Você tem que aprender a escrever essa tabela. Para você, com ela, conseguir transformar em qualquer unidade que você quiser. Então, o que eu fiz? Eu escrevi a tabela. A tabela é essa, está no livro de vocês, está aqui agora. Então, vocês vão escrever a tabela, aí depois vão escrever o número na unidade que ele está. Aqui está 480 metros. O que eu fiz? Fui no metro, coloquei a vírgula, e escrevi o 480 antes da vírgula. 480. Beleza? Depois eu esqueci e fui lá para o outro lado. Ele está pedindo para jogar para o centímetro. Então, eu tiro a vírgula do metro, jogo para o centímetro. As casas vazias eu completo com zeros. E passei a ler agora esse número como centímetro. Então, como é que eu vou ler ele como centímetro? 48.000 centímetros. E a vírgula saiu do metro e foi para o centímetro. Se fosse milímetro, eu ia ler 480.000, que eu ia botar um zero aqui, milímetros. Se fosse quilômetro, a vírgula vinha para cá. Então, vai ficar 0,48 quilômetros. Então, o número não anda. O que anda é a vírgula. Você só vai tirar a vírgula de um ponto e vai botar no outro, de acordo com o que está pedindo aqui. Deu para entender agora? Melhorou um pouco? Sim. O negócio é a prática. O segundo está 0,7 DAM. Então, eu vou botar vírgula no DAM. Tá? Aqui é vírgula. Depois, eu vou escrever o número. À esquerda da vírgula, o 0. A vírgula estava aqui, à esquerda, o 0. E à direita, o 7. Escrevi 0,7 DAM. Vírgula no DAM. Agora, ele quer a vírgula no DM. DM está aqui. Então, eu venho com a vírgula, tiro ela daqui, escrevo ela aqui. E completo essa casa que ficou vazia com 0. Então, agora eu passo a ler o número com a vírgula aqui. Então, são 70 DM. 70 DM. Esse 0 à esquerda eu não preciso ler. Agora eu vou para o último. Olha o número. 0,0019 quilômetros. KM. KM está aqui. Então, ó, vou dividir de novo. Purei. Então, vamos lá. A vírgula está no KM, não está? Está aqui, ó. Na primeira casa indicada. KM. Então, eu vou lá na minha tabela, lá no KM, bota a vírgula. A vírgula está aqui. Deu para entender onde está a vírgula? Para entender? Deu. Na casa que está escrita aqui, ó. KM. Então, botei a vírgula no KM. Então, vamos partir da vírgula agora para escrever o número aqui. O que tem antes da vírgula? Um 0. 0. 0. Depois da vírgula? 0. 0 de novo. Então, 0, 0, 1, 9. Então, vem aqui. 0, 9. 0, 1, 9. Entenderam? A vírgula passou para Sim. Calma. O primeiro passo é escrever esse número aqui. Eu quero que vocês me digam se entenderam escrever esse número aqui. Escrever? Entenderam? Sim. Sim. Todo mundo, gente? Sim. Então, escrevi um número aqui. 0 com a vírgula no quilômetro. Depois da vírgula vem 0019. 0019. Escrevi o número. Só copiei ele daqui para cá. Agora, o que eu vou fazer? Vou colocar a vírgula na unidade que está sendo pedida, que é aqui. Então, a vírgula que era aqui vai sumir daqui, certo? Sumiu daqui e vai para onde? Para o CM.
Então, centímetro é aqui, ó. Então, eu vou no final do centímetro, sempre à direita, no finalzinho. Vou escrever a vírgula. Certo? Ficou Sim, casa vazia? Certo. sim. Ficou casa vazia? É, na vírgula. Ficou. Então, se ficou casa vazia, eu tenho que preencher aqui com o quê? 0. Com zero. Depois da vírgula, eu preciso botar alguma coisa? Não. Não. Então, só Não. botei o zero aqui para completar. Sim. Certo? Então, Sim. agora a vírgula está aqui, ó, no centímetro. Qual o número formado com o novo lugar da vírgula agora? 190. 190. 190 centímetros. Porque os zeros à esquerda eu não leio, tá? Então ficou com a vírgula nova, 190 centímetros. Deu para entender? Deu? Alô? Deu, tio. Deu? Beleza. Então eu quero que vocês façam aí. O que eu passei? Nem lembro mais. 106? 106 e 107? Sim. Então, vamos lá. Páginas 106 e 107. Não vai dar tempo, porque já são Não, 11h51. não, meu amor, o mundo não vai acabar amanhã, se Deus quiser, nem hoje. Para começar a fazer 106 e 107. Se não der tempo, na próxima aula a gente corrige, não tem problema nenhum. Vou deixar a tabela aqui, presta atenção, presta atenção. Vou deixar a tabela aqui para servir de exemplo para vocês fazerem. Tá legal? Sim. Qualquer dúvida, vocês me chamam. Se precisar tu converter a unidade, dica do tio Júnior. Abre o caderno, escreve a tabela. Pode aproveitar a mesma tabela, tá vendo? É só aumentar cada linha e aumentar as divisórias. Pode aproveitar a mesma tabela para o exercício todo. Não precisa toda vez que tiver um exercício fazer uma tabela diferente, tá? Tem exercício, tem que converter, já faz uma tabela e vai usando ela para fazer todas elas que precisarem converter. Tá bom? Tio, Oi, o arrebatamento pode ser a qualquer hora. não entendi. O arrebatamento, ou seja, Mariana, olha só, vamos estudar, vamos esquecer religião, vamos esquecer isso tudo, vamos, amor. você falou Vamos do lá, fim do vamos mundo. fazer atividade, tá, meu amor? Não, porque você falou que não ia dar mais tempo, eu não disse que o exercício era para aula, não está escrito aqui para aula. Eu só pedi para você fazer, você já está comentando até lá no chat. Por favor, vamos lá, vamos fazer a nossa atividade, tá? A gente está aqui para estudar. Tio. Tio, Josias está te chamando. Tio. Sim, Deve ter ido beber água. sim, tô aqui, fale, gente. Josias está te chamando. Fala, Josias. Eu vou ter que fazer a escala para fazer a número 3? Deixa eu ver.
Está pedindo para escrever em quilômetros. Olha só, se você conseguir transformar, só lembrando que do metro por quilômetro são 3 casas para a esquerda, você só anda com todos eles 3 casas para a esquerda com a vírgula e bota a vírgula no lugar certo. Só andar com a vírgula, 3 casas para a esquerda, do metro por quilômetro sempre. Tá bom? Tá.
Tio, eu saí, a minha internet caiu. Tio, meio-dia. Já pode sair quem terminou? Tio, Eu recebi um. Olha, Valeu, agora valeu, sim, não vai dar para Valeu, corrigir, na próxima aula Tio, a eu gente corrige. recebi uma ligação aí. Tchau, tio. Tchau, Até beijão. semana que vem. Tchau, até. tio. Bye, bye. Até. Goodbye. fica na fé. Deus te abençoe. Professor.